Tudo na paz aí. Vamos agora para mais uma das nossas aulas aqui, uma devocional, uma reflexão. Talvez vocês estejam vendo no domingo ou qualquer outro dia da semana. E o meu desejo é que Deus esteja abençoando a todos, assim como Ele tem me abençoado no estudo da palavra, na reflexão na palavra de Deus. O nosso estudo hoje, ele dá continuidade no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50. Uma passagem conhecida também, acredito que por todos, se não todos, pela maioria, quando uma mulher pecadora, é uma das passagens em que uma mulher se achega a Jesus quando ele está comendo na casa de um fariseu e ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, seca com seus cabelos e esse episódio, né, é mais um episódio ali da vida de Jesus que a gente vai meditar e tirar alguns ensinamentos hoje. Vamos orar, pedir a orientação de Deus? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, nós te agradecemos pela oportunidade de ter a tua palavra aberta aqui nas nossas mãos, à nossa frente. Pedimos que o teu Espírito nos oriente a respeito das coisas que são tuas, a respeito daquilo que o Senhor quer que a gente aprenda e nos ajude a colocar isso em prática. Pedimos também que perdoe os nossos pecados e fazemos esses pedidos em nome de Jesus. Amém. Se você não teve oportunidade de ler esse texto ainda, eu peço a você agora que dê uma pequena pausa nesse vídeo e leia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Bom, esse texto nos relata uma história em que Jesus, enquanto fazia vários milagres, a gente vê na lição da semana passada, que o nosso irmão Diácono Florindo nos trouxe a reflexão, em que Jesus fazia vários milagres. João Batista, que estava preso, enviou alguns dos seus servos para ver se Jesus era mesmo aquele Messias tão esperado pelo povo de Israel. E durante esses acontecimentos, um fariseu convidou Jesus para ir comer na casa dele. É interessante esse primeiro fato, porque a gente tem uma ideia que os fariseus perseguiam a Jesus, brigavam com Jesus, e não havia qualquer relação, né, entre Jesus e os fariseus. Mas a gente vê nesse texto nos dá a ideia que não era sempre assim. Aqui demonstra o fariseu que tinha alguma apreciação, né, alguma amizade ali por Jesus. Apesar de que nós vamos ver que ele também agiu de uma maneira orgulhosa, soberba nesse episódio. Bom, na casa desse fariseu, o que nós vemos aí no texto é que ocorreu um imprevisto. E qual foi esse imprevisto? Entrou uma mulher e ela se debruçou aos pés de Jesus. O texto nos relata que ela se debruçou por trás, próximo ao calcanhar de Jesus. E por que disso? Né? Porque normalmente, ali na forma como eram as casas, como era a mesa, as pessoas se sentavam, né? Não era como nós temos hoje, né? Nossas mesas com cadeiras, mas normalmente você tinha mesa, as pessoas se debruçavam, às vezes até ali se ajoelhavam num tapete ou numa almofada e se debruçavam sobre a mesa para ir pegando os alimentos e comendo. E era assim que as pessoas se alimentavam. Então, provavelmente, por isso que não tinha como essa mulher chegar pela frente de Jesus. Então, o texto nos diz que ela chegou próximo ao calcanhar de Jesus e que ela, com as suas lágrimas, lavava os pés de Jesus, enxugava os pés dele com seus cabelos
beijava os pés de Jesus e derramou, né, sobre os pés de Jesus um bálsamo, né, um perfume sobre os pés de Jesus. Então isso é o relato ali daquele momento. E o que surpreende nesse fato? Bom, o primeiro aspecto é que os judeus, né, no costume deles, eles não comiam com as mulheres, né? Normalmente ali os homens comiam e as mulheres e as crianças comiam separadamente. Então, o primeiro fato imprevisto é uma mulher estar presente no momento ali que os homens estavam comendo, que para aquela época, para aquela cultura, já era algo que não era normal, não era corriqueiro. Mas a Bíblia nos relata que essa mulher também tinha uma reputação reprovada. Não se fala exatamente qual é o pecado que ela tinha, né? Aquilo que a sociedade condenava aquela mulher, mas os estudiosos comentam que provavelmente ela era uma prostituta, e isso era sabido, né? Tanto que o fariseu sabia desse fato. O texto mostra a postura dessa mulher, que foi uma postura que demonstrou muita humildade. Ela se achegou e não chamou a atenção no sentido de que alguém prestasse atenção nela, mas ela se debruçou e chorou e lavou os pés de Jesus. Por outro lado, a atitude dela de enxugar os pés de Jesus com o cabelo demonstra uma certa extravagância. Naquela época, as mulheres usavam o cabelo preso e elas não costumavam soltar os cabelos na presença dos homens também. Era algo que era considerado algo assim que era ofensivo ou não era a forma que as mulheres procediam. Então isso demonstra para nós também que aquela mulher, de certa maneira, ela já não estava preocupada mais com o que as pessoas daquela sociedade pensavam dela. Ela já sabia que ela era reprovada e ela estava buscando ali a Jesus, né? E não estava preocupando que outros julgamentos iam ser feitos com respeito à conduta dela. A gente nota também no texto, se vocês prestarem atenção, que o fariseu ele censura Jesus, porque quando aquilo acontece e Jesus permite, né, que aquilo aconteça, ele no texto diz que o fariseu fala, como esse homem pode ser profeta? Como Jesus pode ser profeta e ele não sabe que essa mulher é pecadora, que essa mulher é de má fama e ela está ali tocando nos pés dele, né? E essa atitude do fariseu demonstra que ele era muito cheio de si. Ele era muito, né, existe um termo em português que fala ensimesmado, né? Pessoa muito orgulhosa, né? Se acha muito capaz. Então, ao contrário da humildade da mulher que se aproximou, o fariseu demonstrou-se ser totalmente, né, orgulhoso da sua condição. E a gente vê que Jesus perdoa os pecados daquela mulher e depois ele a dispensa, ele a envia em paz, desejando a ela paz. Mais do que desejando, né? Dando a ela paz. A gente observa aqui, podemos observar alguns fatos que são fatos bastante relevantes e que são importantes para nós e que devem existir também na nossa vida. O primeiro fato é um grande arrependimento. Aquela mulher se aproximou de Jesus e claramente um comportamento que demonstra um arrependimento profundo dos seus pecados. Por isso que ela se ajoelha, por isso que ela chora, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com os seus próprios cabelos, beija os pés de Jesus. Então, esses são sinais visíveis
do arrependimento daquela mulher, né? O segundo fato que é marcante aqui é o perdão, né? Jesus perdoa os pecados daquela mulher. E esse perdão, ele é fruto do arrependimento, né? A Bíblia nos ensina que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, ele nos alcança. Mas que o perdão, ele é um fruto, ele é um resultado do arrependimento. Então, nós, assim como aquela mulher, nós somos alcançados pelo amor de Deus. Mas nós temos que estar sensíveis e nos arrependermos dos nossos pecados. E como é que, assim como naquela mulher foi visível, né, perceptível o arrependimento, na nossas vidas também nós temos que ter essa sensibilidade de perceber. E se nós não estamos realmente nos arrependendo, isso tem que nos preocupar. Nós temos que pedir a Deus que Ele quebrante o nosso coração, que Ele mude a nossa maneira de pensar, porque muitas vezes nós podemos estar expostos a situações da nossa vida comum, no trabalho, no estudo, nos nossos relacionamentos, e nós vamos ficando insensíveis à voz de Deus, insensíveis ao Espírito Santo de Deus atuando nas nossas vidas. E quando é que a gente percebe isso? Quando a gente comete um pecado, a gente comete algo que a gente sabe que desagrada a Deus. E a gente não se importa com isso. A gente continua vivendo como se nada tivesse acontecido. É muito parecido com o que aconteceu com esse fariseu. O fariseu, ele não recebeu Jesus como deveria e para ele estava normal. E ele achou estranho a forma com que aquela mulher lavava os pés de Jesus com suas lágrimas. E aquele gesto daquela mulher era fruto de arrependimento. Então, nas nossas vidas, nós temos que tomar esse cuidado também. As nossas vidas têm que apresentar frutos de arrependimento, né? As nossas orações, o nosso buscar a Deus tem que ser um buscar pedindo perdão pelos nossos pecados, aqueles pecados que a gente comete diariamente. Isso é uma realidade da nossa vida, uma realidade do nosso lado humano, do nosso lado falho. Um terceiro fato que a gente vê nesse encontro de Jesus com essa mulher é o grande amor. Essa mulher, ela teve aquele gesto porque ela percebia, ela sentia que o pecado dela era muito grande. E muito se perdoou, quer dizer, ela sentiu que o perdão era muito grande e o reflexo disso foi um amor tremendo. Por isso que ela foi e lavou os pés de Jesus daquele jeito, sem se preocupar com o que as pessoas iam pensar dela. E Jesus também aceitou aquele gesto porque ele também, né, se agrada com essa manifestação de amor. Assim como ele se agrada quando nós também manifestamos, quando nós nos dedicamos à causa de Deus, ao reino de Deus aqui na Terra, né? Nos trabalhos da igreja, quando a gente também faz a vontade de Deus nas nossas vidas. Um quarto aspecto é que Jesus demonstra aqui que ele é um grande redentor também. Ele perdoou os pecados e libertou a mulher daquele jugo. Aquela mulher com certeza levava um peso muito grande dos pecados que ela tinha cometido, do julgamento que a sociedade fazia sobre ela, e tudo aquilo pesava muito sobre os ombros dela, sobre a consciência dela. E quando ela aceitou a Jesus, ela viu nele a possibilidade de mudar de vida, né? Ele perdoou os pecados e ela sentiu esse alívio, né? Jesus nos convida, como a gente vê lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a tomar do jugo dele que é leve, né? E que ele possa, né, fazer com que a nossa vida
a gente não tenha tanta ansiedade, não tenha esse peso, muitas vezes, que a gente tem da culpa, né? Isso tudo se vai quando os nossos pecados são perdoados e nós esperamos em Jesus. E o último ponto que desse fato, né, é que Jesus trouxe grande salvação para a vida daquela mulher também. Mediante a fé que ela teve de buscar a Jesus, ele concede a ela paz. Então nós vemos que ele dispensou ela no final, desejando a ela paz. Então, jovens, que nós possamos buscar a Deus, buscar estar sensíveis à voz de Deus, que nós possamos estar sensíveis quando nós pecamos e que essa sensibilidade, através do Espírito de Deus, nos leve ao arrependimento, ao pedido de perdão dos nossos pecados e que nós possamos manifestar o amor que nós temos a Deus através das nossas atitudes diárias, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso convívio com nossos familiares, com nossos amigos, na dedicação na igreja também. E que nós possamos andar, né, como novas criaturas, com a paz que Deus nos dá. Que Deus nos abençoe e que Ele complemente a palavra dele na vida de todos vocês. Um abraço, até a próxima.